Te convidar agora a se colocar de pé novamente, por bondade, aqueles que puderem, e abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 18. Quero ler com os irmãos a partir do versículo de número 1. Estava muito atento ao culto e fiquei feliz vendo a motivação da pastora que está dirigindo o culto aqui, falando da importância de aprendermos, de investirmos no conhecimento para ganharmos almas para o reino de Deus. Você tem investido na tua vida para ganhar almas para o reino de Deus? Nessa tarde eu estava ministrando uma palestra sobre o evangelismo e a evangelização, e algo ardeu no meu coração, porque enquanto ministrava, Deus deu algo muito forte. Nós ficamos a tarde toda meditando sobre isso. Não há cristão sem uma missão, assim como não há corpo sem um coração. O cristão que não evangeliza, ele precisa urgentemente ser evangelizado. Se você não tem o desejo de ganhar almas para o reino, e está consciente ou com a intenção de chegar ao céu, se você pensa que chegará lá sozinho e não precisa mover nenhum esforço para ganhar alguém, para chegar ao céu contigo, lamento te dizer que você está no caminho errado. Porque um discípulo de Cristo, a primeira coisa que o Espírito Santo gera em seu coração é amor pelas almas e paixão pelos perdidos. Quem ama as almas aqui, levanta a mão e dá glória. Jesus vai te usar no ano de 2018. Você que tem paixão, que ainda arde, que ainda se compadece, que ainda se coloca no lugar daqueles que estão lá fora. Você que ainda é grato a Deus por onde Deus te tirou, o que Deus fez na tua vida, mas entende que aquilo que Deus fez não pode ficar só para você. Deus não te deu, Deus não fez, Deus não lhe capacitou para reter e guardar tudo aquilo que Ele está derramando sobre a sua vida. Não, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele quer te usar, Ele quer te capacitar, Ele te chamou, Ele te escolheu, Ele conta com você. Você está pronto para ir à seara. Aleluia. Então faça como o pastor orientou, invista, vem estar aqui nesse seminário, conferência, e aprenda para ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Jeremias capítulo número 18, versículo de número 1. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Massinho, que me recebeu com muita alegria ali. Deus continue usando e abençoando. Quem encontrou o livro do profeta Jeremias, capítulo número 18, versículo 1, diga glória a Deus. Se alguém ainda está procurando, diga aleluia. Amém. Deus gosta de crente sincero. Tem que ser sincero, amém? Usa o índice que fica mais fácil. Ele está aí justamente para isso, para ser usado. Amém? Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Isso aqui é extraordinário. Lá ouvirá as palavras do pastor Ronei, é isso? Lá ouvirá as palavras do pastor Yolando, é isso? Não. Lá ouvirá as minhas palavras, as palavras dele. E diz assim: desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou, algumas traduções vai dizer quebrou-se na sua mão, tornou ele a fazer dele outro, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você recebe essa palavra? Coloque a sua Bíblia sobre a cadeira, me ajude em oração. Senhor, ó Pai, aqui estamos reunidos para bendizer e glorificar e exaltar o Teu santo nome. A primazia deste culto aqui pertence ao Senhor. Glória, honra, louvor e adoração entoados neste lugar pertencem ao Senhor. Pai, mais uma vez eu afirmo que eu não sou e eu não faço.
mas eu creio e sirvo a um Deus que é e que faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Mediante esta palavra eu creio que nessa noite é noite de ser confeccionado vaso novo neste lugar. Eu creio que nessa noite é noite de cura, de milagres, de sinais, de maravilhas. Eu creio que nessa noite é noite de renovo e restauração. Eu creio que nessa noite é noite de batismo com o Espírito Santo de Deus. E se tem mais algum crente ligado na fiação, levante as suas duas mãos para os céus e por 30 segundos apenas adore, glorifique, exalte, bendiga, fale em línguas estranhas. Você está na casa de adoração, na casa do oleiro, lugar de adorar, lugar de exaltar, lugar de bendizer. Você não está aqui porque não tinha o que fazer em casa, você está aqui com um propósito, o propósito de adorar, o propósito de se render, o propósito de exaltar. Só quem veio adorar o nome dele, adore. Aleluia. Rimanasu yando recovanas. Ricoto rocoto no maçô. Você já está sentindo a atmosfera do céu aqui? Deixa eu te dizer, antes de você chegar na casa do oleiro, o oleiro já estava trabalhando. Antes de você chegar, ele já estava trabalhando na tua vida, na tua casa, na tua família. É motivo de glorificar o nome dele, é motivo de exaltar o nome dele, é motivo de adorar o nome dele. Aleluia. Deixa eu te dizer algo que eu aprendi aqui nessa igreja, aqui no ministério Avivando a Nação. Glória a Deus e aleluia é de graça. Você não paga nada para glorificar. Quero te convidar a tomar o seu assento, mas quero te fazer um pedido. Sente adorando, sente bendizendo, sente exaltando, sente glorificando. Quero ministrar uma palavra. Eu cheguei agora na minha residência por volta das 5 da tarde, após ministrar uma palestra. Fui buscar em Deus o que Deus queria que eu ministrasse ao coração da igreja nessa noite. Eu digo sem medo de errar que eu não tenho uma palavra para os irmãos. Eu não tenho uma palavra de vida, eu não tenho uma palavra de libertação, eu não tenho uma palavra de cura. Mas Deus tem uma palavra para a igreja nessa noite. A palavra que cura é dele, a palavra que gera vida é dele, a palavra que liberta é dele, a palavra que restaura é dele. E ele tem uma palavra ao nosso coração nessa noite. E ministrar sobre Jeremias é uma responsabilidade muito grande, porque ele é um profeta extraordinário, que viveu coisas únicas à frente do seu tempo, à frente da sua época. Um profeta com uma chamada ímpar, diferenciada, marcada, forjada no altar. Ainda no capítulo 1, você vai ver Jeremias dizendo: veio a mim a palavra do Senhor dizendo, ainda antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre da sua mãe, eu te consagrei, eu te separei e te constituí profeta entre as nações. Isso é extraordinário, porque quando ele ouve isso, sabe o que ele faz? Ele olha para dentro dele mesmo, para a sua estrutura, ele se sente pequeno, ele se sente ainda muito novo, ele se sente ainda muito jovem, e diz: Deus, isso não pode ser comigo. Por quê? Porque eu não passo de uma criança. Meu Deus, coisa boa é quando o crente se sente menino. Coisa boa é quando o crente se sente criança. Sabe qual é o nosso problema? Tem hora que a gente se sente maduro demais, adulto demais, aí começa a racionalizar tudo. Não acredita mais em profecia, não acredita mais em revelação, não acredita mais em milagre. Mas eu louvo a Deus porque ainda existe crente menino, ainda existe crente criança. E aonde a criança está, o pai está junto. Se erra, o pai corrige. Se cai, o pai levanta. Se não sabe, o pai ensina. Deixa eu ouvir as crianças aqui nessa noite. O Pai está aqui. Aleluia. Ah, meu Deus,
Deus vira para ele e diz: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Vira para o irmão do seu lado e fala: ei, para de besteira. Deus te conhece. Por que você está preocupado com o que estão falando ao teu respeito? Por que você está preocupado com o que estão julgando ao teu respeito? Aquele que te chamou e te separou, Ele te conhece desde o ventre, Ele te consagrou desde o ventre. Você não está aqui como obra do acaso, não. Você está aqui porque Deus um dia te escolheu, te escolheu, te escolheu, te escolheu. Olha que chamada diferenciada. Muitos de nós, quando recebemos a chamada, sabe o que a gente faz? A gente fala: meu Deus, eu estou preparado, eu estou pronto. Estufa o peito, empina o nariz, arruma a roupa, engraxa o sapato, eu estou pronto. Jeremias disse: Senhor, eu não passo de uma criança. Na minha força eu não consigo, no meu braço eu não chego lá, nas minhas pernas eu não tenho capacidade, mas como eu dependo do meu Pai, na tua força eu posso, na tua força eu consigo, na tua força eu chego. Aonde estão aqueles que dependem do Pai? Aonde estão aqueles que ainda consagram a sua vida no altar, que ainda diz: Pai, eu não sei o que o Senhor tem para a minha vida, mas aquilo que o Senhor tem eu aceito, aquilo que o Senhor tem eu quero, porque a tua palavra diz que maior é os teus planos do que os meus, maior é os teus sonhos do que os meus. Deus tem coisa grande para a igreja. E agora ele é levantado num tempo onde o povo tinha abandonado a adoração a Deus, não se valorizava mais o culto ao Senhor dentro do templo, tinha se levantado outros líderes, outros ídolos, outros altares, e no meio deste povo, Jeremias é levantado com uma mensagem profética. Deus vai levantar Jeremias aqui nessa noite. Deus vai levantar Jeremias aqui nessa noite. Deus já tem levantado profetas aqui neste lugar. Deus já tem levantado profetisas aqui nesse lugar. Se crê, pega, se não crê, larga. É problema teu com Deus. Mas Deus está levantando uma geração com unção, com autoridade, com ousadia, que vai quebrar protocolos, mas não abre mão da mensagem profética de Deus. Aleluia. Houve 3 deportações que marcaram a história de Israel. A primeira no ano 605 antes de Cristo, onde estava inserido o jovem Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor. Os utensílios de ouro do templo, da casa de Deus, foram levados para a Babilônia. Houve-se então uma segunda deportação que marcou a história. No ano 597 a.C., nesta estava inserida o profeta Ezequiel. Mas vai haver uma terceira deportação que marcou a história, e essa é contemporânea com o período de Jeremias. Qual? No ano 586 a.C., Jerusalém novamente é sitiada, o templo é saqueado, todos os utensílios de ouro são levados para a terra de Siná, na Babilônia. Segundo a história bíblica, os estudiosos da Bíblia, você pode testificar isso na palavra, depois desta invasão do ano 586, a Bíblia não menciona mais sobre a Arca da Aliança, a Bíblia não fala mais sobre a Arca da Aliança. Os estudiosos afirmam categoricamente que, como todos os utensílios de ouro foram levados para a terra da Babilônia, possivelmente, com quase toda certeza, a arca estava envolvida nos utensílios de ouro que foram levados para a terra da Babilônia. Mas sabe o que me chama a atenção? Não é isso. A arca é um problema resolvido. O que me chama a atenção é que o povo continua entrando no templo, reverenciando o templo, reverenciando o sumo sacerdote, que entrava apenas uma vez por ano no Santo dos Santos, onde dizia que ali estava a Arca da Aliança, e por estar a Arca da Aliança, ali habitava a presença de Deus. O que era a arca? Era o recipiente onde estava a presença de Deus. A arca no meio do povo era Deus no meio do povo. A arca no meio da batalha era Deus no meio da batalha. A arca no meio do templo era Deus no meio do templo. A arca no santíssimo lugar era Deus no santíssimo lugar. Mas tinha um porém.
A arca não estava mais lá. E agora, Jesus se entrega na cruz do Calvário. A Bíblia diz que o véu se rasgou de cima a baixo. Imagina a cena, aqueles judeus que estavam no templo, quando veio o céu, o véu se rasgando de cima a baixo, logo atentaram olhar fixo para o interior, procurando a arca, procurando a presença, mas quando olharam, a arca não estava lá. Talvez algum judeu categórico, religioso, fanático, extremista, poderia dizer: e agora? Aonde está a presença de Deus? Aí Jesus vai responder em Mateus 18:20: aonde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei presente no meio deles. Quantos vieram no nome de Jesus nessa noite? É 1, é 2, é 3, Jesus está aqui, Jesus está aqui, a presença dele está aqui. Só quem está sentindo e crê nessa palavra adora. Jesus era mestre em resolver problemas, né, Felipe? Acabou, o problema não é mais a arca. Por quê? Porque onde 2 ou 3 estiverem no meu nome, eu estarei presente. Meu Deus, isso é lindo. Jesus está aqui. Não é palavra do pastor Ronei, não, isso é Bíblia. Aonde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, Ele está presente. O teu Jesus não está pendurado em um madeiro, o teu Jesus não está no crucifixo, no pescoço de alguém, não. O teu Jesus, Ele ressuscitou, está à destra do Pai. Seus olhos são como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. E Ele disse que onde 2 ou 3 se reunirem em seu nome, Ele se faria presente. Jesus está aqui, vou repetir. Jesus está aqui, vou repetir. Jesus está aqui, vou repetir. Aleluia. Agora o povo é julgado pelo próprio Deus, e Deus determina um cativeiro. Por quê? Por causa da desobediência do próprio povo. O cativeiro não era uma obra do acaso, não. O cativeiro foi consequência da desobediência. O cativeiro foi consequência da idolatria. O cativeiro foi consequência do povo virar as costas para Deus. E agora, diante de um cativeiro, o povo se sentindo abandonado, o povo se sentindo esquecido, o povo se sentindo sem esperança, despedaçado, quebrado, desiludido. Deus levanta o profeta Jeremias com uma mensagem dizendo: este barro que está nas mãos do oleiro, sendo amassado e se quebrou, é a minha nação de Israel, que virou as costas para mim. Ei, neste tempo aqui era Israel que Deus libertou do Egito, e agora somos nós, a Israel de Deus que Deus tirou do mundo. Porventura não posso eu fazer convosco como este vaso nas mãos do oleiro, ó casa de Israel. Quem está entendendo agora é Deus? Na terça-feira do Agir pela Fé foi uma mensagem pentecostal, com 10 minutos o fogo pegou. Mas hoje Deus vai fazer algo extraordinário aqui no final. Diga para o irmão do seu lado: o amor de Deus vai te refazer nessa noite. É noite de restauração, é noite de vasos novos. Você não está entendendo, eu já consigo ver a multidão que vai ser restaurada nessa noite. Eu já consigo ver as vidas diante do altar nessa noite. Eu já consigo entender que é noite de salvação e reconciliação nessa noite. Aí Deus começa então a dar um mistério ao profeta. Vamos ao texto que lemos. Até então eu introduzi, agora a gente vai entrar na mensagem. Deus começa dizendo assim no capítulo 18, versículo 1: palavra do Senhor que veio a No versículo 5, Jeremias vai dizer de novo a mesma coisa. Então veio a mim a palavra do... O que veio ao profeta? Foi o profeta que foi a palavra que veio até ele? Eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre a sua vida.
Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, eu não sei se você está no vale, eu não sei se você está na caverna, eu não sei se você está no deserto, mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nessa noite. Independente de onde você esteja e de como você esteja vivendo, a palavra de Deus irá de encontro à tua vida, a palavra de Deus irá de encontro à tua casa, a palavra de Deus irá de encontro à tua família. Ei, a palavra de Deus foi de encontro a Elias quando ele estava escondido na caverna. A palavra de Deus foi de encontro a Josué quando ele estava pelejando no meio do vale. A palavra de Deus foi de encontro ao povo quando ele estava no cativeiro. O que está te levando a pensar que Deus te esqueceu? Deus te trouxe aqui para liberar uma palavra de encontro à tua vida. Está cansado? Receba ânimo. Está pensando em parar? Seja renovado. Está se sentindo morto? Ressuscita em nome de Jesus. Deus tem palavra para você nessa noite. Deus tem palavra para você nessa noite. Só quem crê adora. Veio a minha palavra do Senhor. Meu Deus, eu estou num momento de crise, eu estou num momento de desespero, eu estou pensando que Deus nos abandonou. E o que acontece? A palavra dele vem de encontro em mim. Isso é muito forte, profeta. E a palavra é a seguinte: dispõe-te e desce. Espera aí, a palavra de Deus está vindo de encontro à minha vida. Vai vir algo extraordinário. Eu estou pronto para virar no girar. E o que Deus fala? Dispõe-te e desce. Dispõe-te e desce. Dispõe-te e desce. Dispõe-te, levanta-te, toma uma posição e depois desce. 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 Ei, a casa do oleiro ficava à margem de rios, numa região baixa, considerada como periferia, um lugar humilde, um lugar para muitos considerado como lugar de humilhação. O que Deus está dizendo é: desce, dispõe-te e desce a casa do oleiro, dispõe-te e desce a minha casa. Por quê? Porque na minha casa não é lugar de você se humilhar, na minha casa não é lugar de você se arrepender, na minha casa não é lugar de você confessar pecado, mas desce, 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 desce. Desce, desce, que Deus tem milagre. Isso é extraordinário, sabe por quê? Porque quando eu venho à casa do oleiro, eu preciso ter um entendimento que eu venho para descer. A igreja ainda é o lugar onde a gente se ajoelha e se humilha. A igreja ainda é o lugar que aqui a gente abre mão de todos os títulos. A igreja ainda é o lugar que aqui todo mundo abre mão de posição. Por quê? Porque a igreja ainda é lugar de se humilhar na presença dele. E os humilhados no tempo dele serão exaltados para a glória do nome de Deus. Ninguém está aqui porque é bom, querido. Ninguém está aqui porque é talentoso. Ninguém está aqui porque é do manto cheio de dons e maravilhas. Não, todos estamos aqui porque a graça e a misericórdia dele manifestada na cruz nos alcançou, nos alcançou, nos alcançou. Então desce, 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 coloca a boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Aleluia. Dispõe-te, alegra-te, coloque-se de pé. Salmo 122, versículo 1 vai dizer algo extraordinário. Esse salmo é um consenso de que ele seja de Davi. E Davi vai dizer algo extraordinário: alegrei-me quando me disseram o quê? Vamos à casa do Senhor. Meu Deus, quem disse isso, missionário? Davi, matador de gigante, rei em Israel, vencedor de batalhas. Mas na minha e na sua Bíblia não vai ter Davi dizendo: alegrei-me quando cortei a cabeça do gigante Golias. Na minha e na sua Bíblia não vai ter Davi dizendo: alegrei-me quando fui ungido rei em Israel. Não tem. Na minha e na sua Bíblia não vai ter Davi dizendo: alegrei-me quando venci o exército filisteu. Não tem. O único momento que Davi vai expressar a sua alegria é quando ele faz menção da casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram:
vamos à casa de Deus. Sabe o que isso significa? Davi valorizava mais a casa de Deus do que as suas conquistas. Davi valorizava mais a casa de Deus do que as suas vitórias. Davi valorizava mais a casa de Deus do que a sua coroa. Qual é o valor que você tem dado à casa de Deus? Eu vi a missionária aqui ministrando sobre dízimo. Dízimo é gratidão e fidelidade de quem dá valor à casa do oleiro. Você não está dando nada, você só está devolvendo. Só está devolvendo. Aí tem gente que pensa que é aquela barganha santa, eu devolvo e Deus me enriquece. Aí está todo endividado. Por quê? Porque o devorador é você. Quem digita a senha do cartão é você. Quem assina o cheque é você. Quem compra tudo que vê é você. Quem é que está devorando tudo? Dispõe-te dessa. A casa do oleiro se humilha nessa noite. Dispõe-te, se alegra, porque você está na casa do oleiro. Você poderia estar num bar uma hora dessa, você poderia estar numa festa, numa farra mundano, mas louvado seja Deus que você está no melhor lugar que você poderia estar, na casa de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, glorificando a Deus. Ei, alegra-te, dispõe-te, desce. Deixa eu dizer um segredo. Talvez não seja segredo para você, mas para grande parte dos irmãos, os servos de Deus em nossos dias, 2 horas de culto se tornou um fardo. 2 horas de culto se tornou algo pesado, irmão. Para muitos de nós, 2 horas de culto, pastor Yolando, parece que não passa. Olha no relógio o tempo todo. Começa a mandar mensagem no WhatsApp: calma, estou chegando, espera aí, não começa antes de mim não. Está aqui dentro, mas a mente está lá fora no programa que vai fazer depois. Está aqui dentro, mas a mente está lá fora no filme que vai assistir depois, na pizza que vai comer depois. Para muitos de nós, 2 horas de culto se tornou um fardo, algo pesado. E esse tipo de crente tem em todo lugar. Mas louvado seja Deus que ainda existem aqueles que mesmo em meio à prova, vou repetir, existem aqueles que mesmo em meio à adversidade, vou repetir, existem aqueles que mesmo em dia de trabalho pesado, vou repetir, existem aqueles que mesmo depois de pegar um trânsito, de perder a cabeça, e mesmo assim, quando chegaram em casa, tomaram um banho, abriram um sorriso de orelha a orelha, pelo simples fato de estarem vindo à casa de Deus, adorar a Deus, servir a Deus. Por quê? Porque essa alegria. Porque na casa de Deus, Deus tem resposta. Na casa de Deus, Deus ainda cura. Na casa de Deus, Deus ainda liberta. Na casa de Deus, Deus ainda batiza. Deus tem milagre para a tua vida hoje. Alegra, vai, alegra, alegra, alegra. Alegra, vai, alegra. Dispõe-te, vai, vai, vai. Dispõe-te, desce, e lá ouvirá as minhas. Deus não tem compromisso com a palavra do homem. O que é isso? Isso é Bíblia. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele diz: esta é a minha palavra, e ela não voltará vazia, antes produzirá o fim pela qual ela é lançada. Ele disse, está escrito: esta é a minha palavra, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. Você não veio aqui nessa noite para ouvir o pastor Ronei, não. Você veio aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus, a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que restaura, que faz nova todas as coisas. Como é bom ouvir a palavra, como é bom dar ouvidos à palavra, como é bom ministrar a palavra. Eu não sei como é que tem gente que perde, que desperdiça a oportunidade de ministrar a palavra para falar qualquer coisa. Como é bom falar da palavra, como é bom ouvir da palavra. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, uma fé gerada dentro de
você, que te faz a crer que independente da circunstância, como está em Abacuque 2:4, o justo viverá pela fé. Ei, quando você ouve a palavra, a fé te leva a crer aquilo que está em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só quem tem fé para receber nessa noite, só quem tem fé para descer nessa noite, só quem tem fé para se alegrar e se dispor na presença dele. Se fosse assim, dispõe e sobe, todo mundo queria, mas é dispõe e desce. Você está entendendo? Se fosse dispõe e sobe, todo mundo queria, mas é dispõe e desce. Aqui ainda é lugar de humilhação, aqui ainda é lugar de arrependimento, aqui ainda é lugar de confissão de pecados, aqui ainda é lugar de descer na presença dele, descer diante do altar dele, descer diante da glória dele. Agora olha que extraordinário, Jeremias então obedece, recebe a visão profética, escuta, dá ouvidos à voz profética do próprio Deus e desce à casa do oleiro. Ainda tenho 20 minutos, vai dar tempo. Entenda algo extraordinário. Isso me confronta, irmão, porque quando Jeremias chega na casa do oleiro, que cena, missionário, ele começa a atentar que o oleiro está concentrado, dando forma a um vaso fabricado pelas suas próprias mãos. Quando de repente Jeremias atenta para um detalhe: o vaso que estava sendo fabricado nas mãos de Deus, ele quebra, ele se estraga. Agora pense comigo por um minuto, se fosse eu ou você no lugar de Jeremias, quando chegássemos na casa do oleiro e víssemos que aquele vaso que ele estava confeccionando quebrou na sua mão, o que é que nós pensaríamos a respeito do vaso? Sabe por quê? Porque a nossa geração é a geração do quebrou, joga fora. Quebrou, coloca na disciplina, no quartinho, no cantinho. Quebrou, não serve mais. Eu li um livro e entrevistaram um casal que está há 50 anos casados e perguntaram: tem que ter um segredo, 50 anos casados não é para qualquer um, qual é o segredo? Aí aquele casalzinho tão lindo, de mão dada, virou para o homem e disse assim: é porque nós nos casamos em uma época que quando as coisas quebravam, se consertava. Hoje quebra, joga fora. Isso aí é no casamento, vamos para o ministério, agora vai doer. Você viu o que a nossa geração fez com Thales? Meu Deus, o Thales é uma bênção. Eu completei 6 anos de casado agora em dezembro, eu não esqueço nunca, eu entrei no meu casamento com a música dele. Jesus pode escrever a sua história de novo, olha o que ele fez comigo. Um homem com uma graça, uma unção, uma chamada, mas tem um porém. No momento de crise ele falou que não devia. No momento de crise ele fez o que não deveria fazer. Ele errou, ele pecou, falou o que não devia. O que é que os crentes fizeram? Crucificaram ele. Ele voltou, veio às redes, pediu perdão. O que é que os crentes fez? Crucificaram ele de novo. Porque para a nossa geração, quebrou, joga fora. O homem erra, crucifica. O homem pede perdão, crucifica de novo. Cristãos que de Cristo não têm. Você já conheceu alguém assim que era uma bênção? Que cantava como poucos, que pregava como poucos, mas ei, deixa eu te dizer um segredo. A crise naquele dia que o Thales errou, pecou, foi na vida dele, mas deixa eu te contar algo extraordinário. A crise chega na vida de todos nós, o dia mau vem na vida de todos nós. A diferença é que uns passam primeiro, outros passam depois. Talvez você já teve um momento de crise que a vontade é de parar, a vontade é de largar, a vontade é de chutar o pau da barraca, mas Deus te sustentou. E se você ainda não passou, cuidado, a crise vai chegar para você um dia.
A crise chega na vida de um homem de Deus daquele, o que a igreja faz? Joga fora, põe no quartinho, põe no cantinho, deixa lá de molho. Você conhece alguém que pregava, era uma benção, mas no meio da crise apontaram para ele e falaram: joga fora. Apontaram para ele e falaram: deixa de lado. Apontaram para ele e disseram: não serve mais. Deixa eu te dizer uma coisa, eu vejo algo extraordinário na visão de Jeremias. Sabe o que? Quando ele percebe que o vaso se quebrou na mão do oleiro, o oleiro não joga o vaso fora. Sabe por quê? Porque na casa do oleiro não tem lixeira, ele não joga ninguém fora. Quando o vaso quebra na mão do oleiro, o oleiro continua investindo na vida do vaso, o oleiro continua amassando o vaso, o oleiro continua investindo na vida do vaso. E a Bíblia vai dizer que ele fez dele um vaso novo, vírgula, conforme o seu querer. Tá quebrado, tá? Te prepara, que Deus vai fazer de ti um vaso novo nessa noite. Tá doendo, tá? É Deus te amassando. Te prepara, porque Deus vai fazer de você um vaso novo. Essa crise não é para te matar. Essa crise não é para decretar a tua derrota. Essa crise é para fazer de você um vaso novo. Não sei se você está entendendo. Tem irmão que está dobrando o joelho de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, está dizendo: Deus, passa essa prova, Deus, passa essa luta, e Deus não passa. Aí ele vem no culto, dobra o joelho: Deus, passa essa prova, Deus, passa essa luta, e Deus não passa. Sabe por quê? Porque Deus está usando essa prova para mudar você. Não sei se você está entendendo. O vaso se quebrou, mas se quebrou aonde? Se quebrou aonde? Se quebrou aonde? Nunca julgue o irmão que está sentado aí do seu lado por um momento de crise na vida dele. Por quê, pastor? Porque o vaso pode estar quebrado, viu, irmão? Mas ele continua nas mãos do oleiro. O vaso está quebrado, mas continua na mão daquele que pode fazer dele um vaso novo. O vaso está quebrado, mas permanece na mão daquele que tem poder para fazer dele um vaso novo. E porém tem um detalhe: conforme o seu querer. O que é que isso significa? Que depois que o vaso quebra e o Senhor refaz, o seu estado é melhor do que o primeiro. Você achava que ele cantava muito antes de se quebrar? Você vai ver depois que Deus restaurar o ministério dele. Você achava que ela pregava muito antes de se quebrar? Você vai ver depois que Deus restaurar o ministério dela. Deus está fazendo vasos novos aqui. Quem crê adora. Aleluia. Meu Deus. Quem está sentindo a graça dele aqui? Quem está sentindo a misericórdia dele aqui? Deixa eu te dizer um segredo. Eu tenho pregado em diversos lugares e algo tem inquietado o meu coração. Sabe o que é? É uma geração de crente sem graça, sem misericórdia, sem compaixão, que quando a mensagem é mais dura do pregador, ele é o primeiro a levantar a mão e abrir a boca dizendo: fala Deus, é verdade. Sabe o que é isso? Você está sem graça, você está sem misericórdia, você está sem compaixão. Sabe por quê? Porque quando você fala Deus, quando você fala é verdade, você está pensando que a mensagem é para o irmão do lado, você está pensando que a mensagem é para o irmão da direita, você está pensando que a mensagem é para a irmã da esquerda. Mas quando a mensagem é para você, você grita: misericórdia, misericórdia. Queremos juízo para os outros e misericórdias para nós. O oleiro não joga fora ninguém. O oleiro não desiste de ninguém. Que é isso, irmão? É Bíblia, eu preciso falar. Eu
Eu não sei qual é o quadro do irmão que você está orando. Eu não sei qual é o quadro do seu parente que você está orando. Talvez a tua vizinhança, os teus amigos, os teus conhecidos, que mais deveriam orar e te apoiar, estão dizendo: ei, ele não quer nada com nada, ele não vai mudar. Já disseram isso a meu respeito um dia, mas se esqueceram que eu estava quebrado, mas permanecia nas mãos do oleiro, e no tempo dele ele fez de mim um vaso novo. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Deus vai moldar o teu filho, Deus vai moldar o teu esposo, Deus vai moldar a tua esposa. Te prepara, porque Deus está fabricando um vaso novo na tua casa, na tua casa, na tua casa, na tua casa. Que é isso, irmão? É mensagem da graça. O amor dele nos refaz. O amor do homem, quando, sabe, é contrariado, joga fora. Quantas pessoas você conhece que diziam que amavam, depois se tornaram até inimigos? Quantas pessoas já bateram nas suas costas e disseram: ei, estou junto, estamos juntos, é meu amigo, meu colado, meu brother. Mas quando a crise veio, foi o primeiro a sair falando por aí. Ele me contou que está vivendo isso, ela me contou que está vivendo aquilo. Descansa, vaso. Descansa, vaso. Você está quebrado, mas permanece na mão do oleiro. Você está quebrado, mas permanece na mão do oleiro. Vou repetir. Você está quebrado, eu posso sentir as mãos do oleiro amassando vasos aqui nessa noite. Eu posso sentir as mãos do oleiro dando forma a vasos aqui nessa noite. Eu posso sentir as mãos do oleiro confeccionando vasos novos aqui nessa noite. Você já sentiu isso na sua vida? Sabe um mistério, algo que Deus falou fenomenal, extraordinário nesse texto comigo, foi o seguinte: filho, não basta estar na casa do oleiro. Como assim, Deus? O texto diz: dispõe-te, desce à casa do oleiro. E o Senhor vira para mim e diz que não basta estar na casa do oleiro. Ele disse: é preciso estar nas mãos do oleiro. O vaso não foi feito um vaso novo porque estava na casa. O vaso foi feito um vaso novo porque estava nas mãos do oleiro. É por isso que você está sentindo a coisa apertar. É por isso que em vez da prova passar está piorando. É por isso que você já está com vontade de entrar em desespero, porque a dor só está aumentando, a crise só está aumentando, o deserto só está aumentando. Sabe o que é isso? Não é prenúncio de derrota, não. Isso é prenúncio que Deus está te amassando para fazer de ti um vaso novo. Deixa eu ouvir quem crê. Deixa eu ouvir quem crê. Vou te dar 30 segundos para você glorificar o nome dele. Venha, seu profeta. Me prova na Bíblia que Deus não joga nenhum vaso fora. Vou te provar. Se talvez o meu testemunho e o seu não conta, então vamos para aquilo que está escrito, amém? Meu Deus, capítulo de número 16 do livro de Mateus, Evangelho de Cristo segundo Mateus, capítulo 16. Pedrão é usado por Deus. Jesus vira para os discípulos e diz: quem dizem os homens que eu sou, missionário? Eles vão responder: um diz que o senhor é Elias, outro diz que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus vira para eles e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Todo mundo fica caladinho, mas Pedrão se levanta. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus vira para Pedro e diz: Pedro, bem-aventurados sois vós, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o vosso Pai que está no céu. Olha que extraordinário. Pedro acaba de ser usado por Deus, mas no mesmo capítulo 16, missionária, aquele que acabou de ser usado por Deus é usado pelo diabo. Vou te provar na Bíblia. No mesmo capítulo 16, após Jesus dizer: bem-aventurado sois tu, Simão Barjonas, Jesus reúne os discípulos e começa a falar: é necessário que eu vá a Jerusalém, que eu padeça na mão dos sacerdotes, que eu seja humilhado, que eu seja cuspido, que eu seja açoitado e por fim crucificado. Aí Pedrão se levanta de novo, pega Jesus, leva para o canto, diz: mestre, tu não precisa passar por isso. Mestre, não, para atrás de ti. Jesus bota o dedo na cara de Pedro e diz: arreda-te daqui, Satanás,
porque és para mim pedra de tropeço, porque fala das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Pasmem-se todos, o homem que acabou de ser usado por Deus, foi usado pelo diabo. E o que isso tem a ver com a mim e com a sua vida? Quantas das vezes você levanta a mão aqui e diz: eu amo ao Senhor, glorifica ao Senhor, mas quando sai da igreja fala mal do pastor, fala mal do pregador, fala mal do irmão, fala mal da irmã, fala mal do que estão passando, fala mal do que estão vivendo. Quando você fala mal, você empresta sua língua pro... Meu Deus, aqui Pedrão começou a apresentar falhas no caráter e no temperamento. Deus tinha motivo para jogar o vaso fora? Tinha, mas não jogou. Chega o momento da prisão de Jesus, chega Malco, servo do sumo sacerdote, com alguns soldados guiados por Judas, declara a prisão de Cristo. Os discípulos começam a fugir daquele alvoroço. Pedrão se levanta, pega a espada, mete a espada na orelha direita de Malco. Jesus diz: Pedro, guarda a espada, aqueles que vivem da espada, pela espada morrerão. Pedrão agressivo, explosivo. O que é isso? Falha no temperamento, falha no caráter. Ele, quando os soldados vinham, ele virou para Jesus e disse assim: mestre, feriremos eles a espada? Jesus não respondeu nada, ele já meteu a espada. Pasmem-se todos. Pedro simboliza uma geração que anda com Jesus, que conhece a Jesus, que até se interessa pela resposta e a direção de Jesus, mas antes de Jesus responder, já está metendo a espada. Você não entendeu? Antes de Jesus responder, já está tomando as suas próprias conclusões, já está tomando as suas próprias atitudes. É mais ou menos assim: pastor, conheci essa jovem, nós estamos orando, amém. Na semana seguinte ele já manda o convite, marcamos o casamento. Já viu? É mais ou menos assim, irmão. Eu vou orar para Deus me dar a direção. No dia seguinte você já chega: Deus me deu a direção, me dá minha carta. Anda com Jesus, conhece a Jesus, mas antes de receber a sua direção, a sua resposta, toma as suas próprias conclusões. Mete a espada. Você conhece alguém assim? Não sabe nem o que aconteceu direito, mas está falando: fulano é assim, Beltrano é assim. Vai lá, irmão, lá é desse jeito. Olha lá, ele é careca porque ele tomou remédio, ele é cabeludo porque ele comeu tal coisa. Ei, tem gente que não sabe nada da sua vida, mas já sai metendo a espada. Olha lá, está levantando a mão, adorando a Deus, olha o jeitão dele esquisitão. Ele é careca, ele é cabeludo, ele tem tatuagem, ele tem briga. O que é que você sabe da vida dele? Quem conhece ele é Deus, quem conhece ela é Deus, quem sabe da intimidade dele é Deus. Eu vou chegar onde eu quero que você entenda, já vou terminar a mensagem. Pedrão apresenta então falhas no temperamento e falhas no caráter. Fala: irmão, eu tenho falha no temperamento, e eu também tenho falha no meu caráter. Que é isso, irmão? Não estou te julgando, mas entenda uma coisa: falhas no temperamento e no caráter é algo extraordinário, todo mundo tem. A diferença é que de mim para o pastor Yolando, talvez existam áreas na vida dele que ele já resolveu as falhas, e eu ainda estou pendente nessas falhas. Em contrapartida, existem áreas da minha vida que eu já resolvi, mas que ele tem falhas. Mas falhas todo mundo, falhas todo mundo, falhas todo mundo. Está me entendendo? Espera aí que eu vou chegar na cereja do bolo. Todo mundo tem falha no caráter, todo mundo tem falha no temperamento. Aí Jesus agora é crucificado, seu corpo é sepultado, e Marcos capítulo número 16 vai iniciar dizendo que 3 mulheres, 2 Marias e uma chamada Salomé, vão ao túmulo ungir o corpo de Jesus. Quando chegam lá, a pedra já foi arrancada. Dá para dar glória a Deus? A pedra já foi Peraí, a gente tem que chegar a ele, mas tem uma barreira, tem um impedimento, tem uma pedra. Não, pode ir, porque a pedra já foi Você não está entendendo? Tem uma barreira, tem um impedimento para você chegar, para você alcançar, para você tocar nele, para você tocar na bênção, para chegar à tua vitória. Não tem mais, já foi arrancado nessa noite. Elas chegam, a pedra foi removida, entram no túmulo. Um anjo, a Bíblia vai dizer um jovem vestido de branco, algumas traduções vai dizer um anjo, assentado sobre o local onde Jesus tinha sido colocado, diz: procurais a Jesus, o Nazareno,
que foi morto, ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto, ele ressuscitou. Aí o anjo bota o dedo na cara das Maria e diz: mas vai e ide aos discípulos e dizei aos discípulos e a... Meu Deus. Dizei aos discípulos e a... Peraí, mas Pedrão não tinha negado Jesus 3 vezes? Pedrão não estava andando sozinho, desacreditado, porque as pessoas olhavam e diziam: olha lá, o vaso parecia que era, mas foi quebrado. Na hora H ele negou, ele disse que ia até o final, mas não foi. Ele seguia de perto, mas quando prenderam Jesus, ele passou a seguir de longe. Aí Jesus vira, o anjo vira com a mensagem de Jesus e diz assim: ei, ide, dizei aos discípulos e a... Dizei aos discípulos e a... Pedro tinha deixado de ser discípulo? Por que que Deus então endereçou a mensagem aos discípulos e a Pedro? Porque Jesus sabia que Pedro estava sendo apontado, estava cabisbaixo, estava desacreditado. Aí ele manda reforçar a mensagem dizendo assim: dizei aos discípulos e a Pedro, como quem estivesse dizendo: Pedro, eu não desisto de você, Pedro. Pedro, a promessa continua, Pedro. Pedro, eu estou prontinho para fazer de você um vaso novo, Pedro. Pedro, levanta a cabeça, Pedro. Sabe o que eu descubro aqui? 2 verdades eu encerro. Primeira: apesar das minhas e das tuas falhas no caráter, apesar das minhas e das tuas falhas no temperamento, Alain, Deus viu em mim e viu em você aquilo que ninguém mais vê. O povo olhava para o Alain e dizia assim: olha lá, não vai dar em nada, é brigão, é alcoólatra, é problemático. Aí Jesus olhou para ele e disse: mentira, é pregador, é ungido, é obreiro, é ganhador de almas. As pessoas olhavam para mim, para você e diziam: não vai dar em nada, é um adúltero, é um promíscuo. Aí Deus dizia: mentira, vai ter família abençoada, vai ter filho abençoado, vai ter família próspera. Porque Deus viu em mim e você aquilo que ninguém mais vê. Se fosse por aquilo que as pessoas viam ao meu respeito, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. E eu vou te dizer um segredo: se fosse por aquilo que as pessoas pensavam a seu respeito, você também não estaria aqui. Mas dá para glorificar e exaltar aquele que viu em você aquilo que ninguém mais vê. Diziam: ele é fraco, aí ele comigo vai ser forte. Ele não vai, comigo ele vai. Ele não pode, comigo ele pode. Ele não consegue, comigo ele consegue. Ele não vai dar certo, comigo vai dar certo. Porque eu estou vendo nele e nela aquilo que ninguém mais vê. Deus viu potencial em você. Deus viu potencial em você. Levanta a cabeça, Pedro. Coloca de pé. Tá faltando uma verdade, não tá? Eu disse que era 2 para encerrar, não era? Se você gravar isso aqui já valeu. Primeiro, apesar das minhas e das tuas falhas no caráter, o quê? Deus viu em mim e em você aquilo que ninguém mais vê. Guarda isso. Segundo, apesar das minhas e das tuas falhas no caráter, apesar das minhas e das tuas falhas no temperamento, Deus não desiste de você. Pode chamar o louvor? O louvor? Pode chamar o louvor? Posso. Escute, apesar das minhas e das tuas falhas no caráter e temperamento, Deus não desiste de você. Deus está falando com pessoas aqui agora. Talvez você esteja pensando: Deus, a minha família desistiu de mim, os meus amigos desistiram de mim, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele não desiste de você. Talvez você veio aqui nessa noite e está pensando: ei, até a igreja desistiu de mim, os que andavam comigo desistiu de mim, mas Deus não desiste de você. Te prepara que Ele vai fazer de ti um vaso novo. Te prepara que Ele vai fazer de ti um vaso novo. É necessário pelo menos 3 coisas para se confeccionar o vaso. Primeiro, pó, barro, matéria.
Só que o barro sem estar molhado, o pó seco, não serve para nada. O que você consegue com o pó seco, Alan? Só sujar suas mãos. É por isso que Deus te molhou com a palavra nessa noite. Porque você está muito duro, você está muito seco, você está muito resistente. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais cortante que a espada de 2 gumes. Ela causa divisão entre corpo, alma, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. É por isso que ele falou para você hoje: desce à casa do oleiro, desce, porque lá você vai ouvir as minhas palavras. E quando você for molhado pela minha palavra, eu vou começar a moldar a sua vida. Após se pegar o barro, molharam com a água, que é a palavra, vem o que? Vem o terceiro agente para consumir a obra. O vaso tem que ser levado a altas temperaturas no fogo. Porque se o barro não for forjado no fogo, ele não pega consistência, ele não aguenta, ele não suporta o que vai ser colocado dentro dele. O barro já está aqui, a água da palavra já te molhou nessa noite. O que está faltando? Somente o fogo do Espírito Santo de Deus. Ele vai cair agora. Eu quero te convidar a levantar as suas mãos, curvar a sua fronte e começar a orar. Ricoto rocoto no masso, rimangiore canta lavassubia. Deus me disse que é uma noite de restauração, e eu preciso orar por aquelas pessoas que Deus está mandando eu orar nessa noite. Abre os seus olhos, olha aqui para mim. Só você que reconhece que tem falha no caráter, que tem falha no temperamento, como eu tenho também, mas tem o desejo de sair daqui um vaso novo. Sai do seu lugar e vem diante do altar. Você vai sair daqui um vaso novo. Você vai sair daqui um vaso novo. Deus já está tocando em corações aqui nessa noite. Olha aqui para mim, rapaz, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Deus está tocando no íntimo, no profundo, onde o homem não toca, onde só Ele pode tocar. E assim te diz o Senhor: estou te sarando. Chega de frustração, chega de decepção. É cura interior nessa noite. Deus está te curando de mágoas, Deus está te curando de decepção. Recebe e saia daqui um vaso novo. Chega mais pra frente, chega mais pra frente. Vai caber, vai caber, vai caber. Coisa boa é pregar em igreja sensível. Coisa boa é pregar em igreja que se quebranta, pastora. Ricoto, rocoto, no maçom.